Sejam todos bem-vindos à nossa aula 28 e 29, tá? Então, na verdade, a gente hoje vai ter duas aulas, tá? Então, eu vou colocar o conteúdo das duas últimas aulas de conteúdo, tá? Depois a gente vai ter aula de dúvidas e a prova, ok? Então, basicamente, a gente está com uma aula atrasada, tá? E esses dois últimos conteúdos, né, dessas duas aulas, né, eles não são tão pesados, né? Eles não são tão complicados, dado que a gente já viu basicamente gramáticas anteriormente, tá? A gente já viu a livre do contexto, então aqui a gente não vai ter tanta dificuldade. E também porque a gente não vai fazer o aprofundamento que a gente fez com a livre do contexto, por exemplo, né? Que a gente viu a equivalência com o autômato com pilha, tá? Então é o seguinte, então hoje a gente vai começar com a gramática sensível ao contexto, depois a gente vai para a irrestrita, em seguida a gente vai ver alguns formalismos matemáticos e depois a gente vai ver a hierarquia de Chomsky, tá? E como ele fez para bolar a sua hierarquia. Bem, então, gramática sensível ao contexto basicamente é uma quatupla, bem semelhante à linguagem livre do contexto. Então, aqui você vai ter as suas variáveis, os seus terminais, as suas regras e a sua variável inicial. Então, a diferença aqui vai estar nas regras, tá? Então, você vai pegar essas regras que são desse tipo aqui, né? A alfa, a seta, beta, de modo que, né? Você tem que o alfa, ele agora, né, pode ter terminais e pode ter variáveis, né? Antes a gente só podia ter uma variável só antes da seta, né? Agora você pode ter variáveis e terminais. Então, esse mais aqui, né? Esse mais ele quer dizer que você pode, aliás, que você não pode ter o epsilon, tudo bem? Então, basicamente você tem que ter pelo menos uma variável, então um terminal do lado esquerdo da sua regra, tudo bem? Aí a segunda observação é que o beta, que seria o nosso lado direito, né? Você pode ter variáveis e terminais como você tinha antes, inclusive com o epsilon também. Então, a única modificação aqui até o momento foi só com alfa, tá? Que é o primeiro lado, que é o, aliás, ele ele vem antes da seta, tá? Ele é o lado esquerdo, tá? Então, depois a gente tem que o comprimento do alfa tem que ser menor ou igual do que o comprimento do beta. Claro, aqui eu estou considerando que o beta ele é diferente de epsilon, tá? Porque quando ele é igual a epsilon, você vai ter o tamanho dele igual a zero e o comprimento dele igual a zero implica que o alfa vai ter que ter comprimento igual a zero também e logo ele deve ser o epsilon, né? Porque a única cadeia que tem comprimento zero é o epsilon. Tudo bem? Então, quando você não tem que o beta ele é igual ao epsilon, você tem que o que aparece do lado esquerdo lá da seta vai ser menor ou igual ao tamanho do lado direito. Tudo bem? Ok, então, e o epsilon, como é que fica, professor? Então, você pode ter essa regra aqui, tudo bem? De uma variável para o epsilon. Então, aqui essa variável eu estou chamando ela de S', tá? Então, e esse S', né? Ele não pode aparecer à direita de nenhuma regra. Então, quando você tem uma regra que envolva o epsilon, é de uma variável que vai para ele, e essa variável ela não pode aparecer do lado direito de nenhuma outra regra, ok? Então, basicamente, essa aqui é a nossa gramática sensível ao contexto, ok? Então, agora eu vou colocar aqui um exemplo aqui
de linguagem, né? Que a gente sabe que não é livre do contexto, mas a gente sabe que é sensível ao contexto. Então, essa linguagem aqui a gente já mostrou que ela não é livre do contexto, porém ela é sensível ao contexto, tudo bem? Então, eu vou te dar 10 segundos para você pensar aí como é que você bolaria, mas pense só por cima, tudo bem? De qual gramática seria para você chegar nessa linguagem aqui, tá? Então, 10 segundos aí. Ok? Passado os 10 segundos, eu vou dar aqui um exemplo, tá? De gramática sensível ao contexto. Então, aqui você percebe, ó, que do lado esquerdo, né, você tem aqui algumas regras que tem mais de um elemento, tá? Na sensível ao contexto, a gente só tinha uma única variável, tá? Então, aqui, por exemplo, você tem duas variáveis e aqui nessas outras aqui você tem um terminal com uma variável, tá? Mas é o seguinte, eu quero que vocês peguem aqui a ideia, né? Porque na gramática sensível ao contexto a gente tem uma liberdade bem maior para trabalhar, né? Liberdade eu falo liberdade de imaginação. Tudo bem? A gente consegue explorar bem isso, tá? Então vamos aqui pensar o seguinte, como é que ele faz para gerar, né? Eu vou colocar aqui a cadeia A4, B4, C4. Ou seja, você tem o A 4 vezes, depois o B 4 vezes, depois o C 4 vezes. Tudo bem? É evidente que é o seguinte, né? Tá aparecendo, né, que toda vida que você faz essa regra aqui do S para esse camarada aqui, você sempre está colocando um Azinho, mas você está colocando um Bzão e um Czão, tudo bem? Então, aqui, né, a gente pode deduzir de que cada Bzão e Czão ele vai ser substituído depois por Bzinho e Czinho. Bem, só que a gente tem que pensar como é que a gente faz isso aqui utilizando essa ideia, tá? Então, seguindo essa ideia, né, com esses camaradas aqui em cima, né, com essas duas regras aqui em cima, a gente consegue colocar, assim, os 4 Azinhos e 4 Bzão e 4 Czão, tudo bem? Então, basicamente, a gente segue assim, né? Então, o S vai pro AS, BC. Aí o Szinho aqui, o Szão eu vou trocar pelo ASBC, tudo bem? Aí eu tenho que repetir esse final aqui, que é o do BC. Ah, professor, eu tô vendo aqui que você colocou, ó, BC, BC. Eu não quero BC, BC. Eu quero primeiro os As, depois os Bs, depois os Cs, tá? Então vamos ver como é que ele vai fazer agora, tá? Então aqui ele não gera isso daqui não, tá? Ele só gera depois que quando eu tenho só terminais. E aqui no caso você tem uma opção de variáveis aqui, tá? Então você consegue fazer de novo, né? Então aí você consegue o AS BC, aí você tem que repetir esses outros aqui. BC, 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 BC. Okay? Então, eu já fiz 3 vezes. Como eu não quero repetir mais, eu vou para essa regra aqui. Tudo bem? Ou seja, eu não vou precisar mais colocar o S. Então, eu tenho o A. Aí tenho o ABC. Aí eu tenho que colocar o BC, 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 tá? Então, BC, BC, BC. Okay? Então, a ideia aqui, como é que ele vai arrumar esses caras aqui, tá? Primeiro eu posso pensar assim, será que ele não consegue colocar Bzinho aqui, Czinho aqui, Bzinho aqui, Czinho aqui?
Eu acredito que não, né? Porque senão estaria errado, né? Você estaria gerando aqui uma cadeia que não pertence à sua linguagem, tá? Então, vamos pegar aqui o seguinte. Essas regras aqui, ó, elas servem para quê? Elas servem para você tirar essas variáveis e colocar os terminais. Ó, aqui tem Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Czão, Czinho. Essas outras aqui, ó, são exatamente as mesmas que estão aqui desse lado. Então, as regras que fazem diminuir aqui, né, no caso, são essas aqui, tá? Então, se eu quiser diminuir aqui esse Bzão aqui, eu posso diminuir do jeito que está aqui, né? Ó, porque eu tenho um Azinho Bzão, aqui se eu tenho um Azinho Bzão, eu consigo trocar para Azinho Bzinho, tá? Então, aqui eu conseguiria trocar para Azinho Bzinho, tudo bem? Aí agora eu tenho, ó, Bzinho Czão. Será que eu consigo trocar esse C? Tudo bem? Aí eu vou procurar uma regra que tenha o Bzinho Czão, tá aqui, ó. Bzinho Czão. Eu consigo trocar para Bzinho Czinho. Ah, professor, então será que eu vou conseguir? Okay? Então, ó, esse pedaço aqui eu consigo trocar para Bzinho Czinho, tá? Agora, para trocar esse Bzão aqui, eu tenho que ter uma regra desse tipo aqui, né? Czinho, Bzão. Só que se você olhar para cá para o lado, ó, eu não tenho uma regra que tenha um Czinho, Bzão. Tudo bem? A única que diminuiu, vamos dizer assim, troca o Bzão por Bzinho. Então, são essas duas aqui que só tem um A, o Azinho primeiro e o Bzinho primeiro. Então, aqui nesse caso a gente tem o Czinho. Então, a gente não consegue tirar esse Bzão aqui para Bzinho. Tudo bem? Então aqui de fato eu não consigo gerar essa cadeia que tenha Bzinho, Czão, Bzinho, Czão. Ok? Tudo bem? Então, antes de fazer essa troca, né, desses Bzão e desse Czão aqui por Bzinho, Czinho, é importante que a gente organize, né, eles, né? Então a gente tem que deixar tudo organizado. Onde é que a gente organiza? A gente coloca, a gente faz essa regra aqui, né? Se você tem um Czão na frente de um Bzão, você simplesmente troca, né? Você inverte. Okay? Então aqui o que vai acontecer é eu trocar esses dois caras aqui, eu trocar esses dois caras aqui e eu trocar esses dois caras aqui. Tudo bem? Então, fazendo essas trocas, né? Eu vou colocar até aqui asterisco para dizer que eu fiz vários passos aqui, né? Então, o Bzão ficou, aí o Bzão veio para cá, eu troquei, não foi? Ó. O Bzão veio para cá, o Czão veio para cá, eu troquei. Depois o Bzão, Czão. Bem, então aqui você vê que é possível sim você sair trocando, né? Depois, ó, você troca esse Czão com Bzão, esse outro Czão com Bzão aqui. Aí você vai Azinho, Azinho, Azinho. Aí Bzão, Bzão. Bzão, Czão. Bzão, Czão. E o Czão aqui no final. Tudo bem? Então, basicamente o que você está fazendo é simplesmente trocando. E por fim, você consegue trocar o Bzão, o Czão, Bzão. Aí você fica com exatamente o que você quer, né? Então, Azão, não, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Aí troquei, né? Czão, Czão, Czão. Então, com essa regra aqui, ó, a gente consegue fazer esse Bzão aqui, né? Ele se tornar Bzinho. Tudo bem? Então, daqui a gente já consegue, ó. Bzinho, aí tem Bzão, Bzão. Pronto, daí, ó, com essa outra aqui, deixa eu apagar aqui esse.
Com essa outra regra aqui de baixo, ó, Bzinho, Bzão, eu consigo transformar esse Bzão aqui em Bzinho. Aí como eu vou ter Bzinho aqui, eu vou conseguir transformar esse outro, que depois eu vou conseguir transformar esse outro aqui também só com essa regra aqui, tá? Então aqui a gente percebe que a gente já consegue colocar o Azinho. Aí aqui vou colocar aqui asterisco também, tá? Bzinho. Aí fico só com Czão aqui no final. Tudo bem? Aí com essa outra regra aqui embaixo, deixa eu só apagar aqui. Com essa outra regra aqui embaixo. E aí você tem o Bzinho, Czão, você consegue trocar o Czão por Czinho. Tudo bem? Então é a mesma ideia aqui daqui de cima, né? Você tinha Bzão. Aliás, desculpa, daqui de cima, né? Aqui será a transição do A para o B. E aqui eu estou na transição do B para o C. Tudo bem? Do B para o C. Aí você segue com a mesma ideia. E com esse cara aqui embaixo, ó, Czinho, Czão, você consegue pegar esses outros três Cs aqui. E colocar eles para minúsculo, tá? Então aqui no caso, você consegue chegar na cadeia que você quer. Bem? Tinha 4. Ok? Então essa aqui é a ideia principal, né? Você coloca os azinhos, né? Na mesma quantidade de Bzão e Czão. Você pode colocar embaralhado do jeito que você quer. Ok? O Bzão e o Czão. O Azinho aqui a gente percebe que ele já sai no canto dele. Isso aqui é uma vantagem pra gente. Tudo bem? Que ele já sai lá no canto dele e os outros eu só tenho que arrumar depois. Ok? Então eu acredito que esteja claro, né, o quão mais potente é a gramática sensível ao contexto com relação à gramática livre do contexto, tá? Mas é o seguinte, para a gente ver, né, que de fato essa daqui é uma das ideias que você pode ter, tá? Você pode ter outras ideias também. Então eu vou aqui apresentar mais outras duas gramáticas sensíveis ao contexto para essa mesma linguagem aqui, tá? Então vamos ver ela aqui agora. Eu já coloquei ela aqui embaixo. Tá? Então essa aqui ela é bem interessante, né? Porque o S aqui, que é a minha variável inicial, né? Ela já chega colocando Azinho, Bzinho, Czinho. Então de cara você sabe que ela já gera Azinho, Bzinho, Czinho. Então a ideia dela aqui, a gente já está vendo que é a seguinte, é você simplesmente partir dessa cadeia aqui, depois ir crescendo ela, tudo bem? Então é o seguinte, como é que a gente faz para chegar nas outras cadeias, tá? Então eu vou separar aqui de cima, né? Então Azinho, Bzinho, Czinho, então aqui você já sabe que gera, né? Como é que eu faço para chegar no AA, BB, CC? Então aqui você percebe o seguinte, né? Se você tem um A e um B, e você quer colocar mais um A e B, aí aqui você já dobrou, não foi? Ó? Você já colocou um A mais e um B a mais. Você tinha um A e um B, agora você tem dois As e tem dois Bs. Só que você coloca um Czão aqui também. Tudo bem? Então lembra que podem ter vários As e Bs lá, e você não pode colocar o C minúsculo, né? O Czinho, porque pode dar problema, tudo bem? Então a ideia é basicamente você focar onde tem A e B, depois você acrescenta um Azinho a mais, um Bzinho a mais e um Czão. Aí esse Czão aqui ele pode estar lá no meio dos Bzinhos, você simplesmente só faz uma regra para ficar jogando ele lá para o final. Aí lá no final você pega e troca ele. Tudo bem? Então, basicamente essa aqui é a ideia, tá? Então, eu tenho um A e B aqui, então eu vou trocar por essa regra aqui. Então, eu vou ficar com Azinho, Bzinho, Czão, aí eu vou ter o Czinho aqui. Tudo bem?
Então, como é que eu faço agora para, por exemplo, eu vou querer colocar mais um. Eu não quero para A, B, B, C, C, não. Eu quero. é, Porque aqui fica claro, né? Como é que eu faço para trocar. É só você usar essa regra aqui, ó. Aqui, e você consegue o AA, BB, CC, tá? Mas para 3, né? Tipo AAA, BBB, CCC. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse camarada aqui de novo e vou usar essa regra aqui, tá? Então, vou ficar com A, BB, Czão. Aí tem o Azinho aqui, né? Desse lado. E tem esse outro aqui. Seja o Bzão. Aliás, Bzinho, Czão e Czinho. Okay? Se eu quisesse novamente mais outro símbolo aqui, né? Então eu iria colocar novamente o Azão. Aliás, Azinho, Azinho, Bzão, não, Bzinho, Bzinho e o Czão, né? Eu tenho 2 aqui antes, então coloco 2 aqui antes. Tenho esses caras aqui depois. Então fica Bzinho, então, Bzinho, Czinho. Ok? Então, a ideia basicamente é você pegar esses Cs que tem aqui, né, e você colocar para depois. Então, como é que você faz isso? Você faz utilizando essa regra aqui, simplesmente. Bem? Então, aqui no caso, você troca esses dois e você troca esses dois aqui. Ok? Aí esse Czão vem para cá e esse Czão vem para cá. Aqui vai ficar com um Bzinho, né? Então, vamos fazer com calma aqui que dá certo. Então, essa aqui a gente já percebe, né? Então, eu vou colocar o 4 aqui logo, né? Então, tem um BB, que são desses 4 As aqui, tá? Aí eu troquei, não foi? Troquei esses dois caras aqui. Troquei esses dois caras aqui. Fiz um Czão. E aqui eu fiquei com um Czão, Czinho. Bem porque eu troquei aqui. Aqui eu fiquei com Czão. E aqui eu fiquei Czão, Czão, Czinho, né? Ok, então seguindo aqui a mesma ideia, né? Esses dois aqui eu posso trocar também. Então tem um 4A, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Tem um Bzinho, Czão, Czão, Czinho, Czinho. E com essa regra aqui final, né, a gente consegue ver facilmente, ó. Se você tem um Czão, Czinho, você consegue trocar por 2 Czinhos. Aí aqui vai ficar, ó, um Czão e um Czinho de novo. Aí tu troca por outro Czinho. Aí outro Czão, Czinho, troca por outro Czinho. Que você vai ter a cadeia que você quer. Tudo bem? Então aqui a gente consegue o nosso A4, B4 e o C4. Ok? Então agora vamos para o nosso último exemplo aqui dessa gramática aqui, né? Sensível ao contexto. E é esse daqui. Tá? Esse daqui ele tem uma ideia parecida com a ideia lá do G2, que foi a ideia que a gente acabou de ver, que foi a seguinte, né? Você começa com Azinho, Bzinho, Czinho, só que você tem um Q aqui, ó. Você tem um certo cara aqui que é o Q, ó. Tudo bem? Então, basicamente, a ideia desse aqui a gente vê aqui nessa regra aqui embaixo, tá? Porque o Q aqui, na verdade, ó, você está trocando pelo um BC, tá? Então ele pra gente, né? Ele tem essa equivalência aqui pra gente, né? Que é um Bzinho e um Czinho. E eu só troco ele, né, por Bzinho e Czinho quando eu tiver, né, entre um Bzinho e um Czinho. Ok? Então a ideia é a seguinte, né? Você tem Azinho, Bzinho, Czinho. Cada vez que você acrescentar um A a mais, né, a cada vez que você acrescentar um A a mais aqui nessa regra, né, você pode pegar o S e ficar
colocando azinho, Qzão, azinho, Qzão, azinho, Qzão. Ou seja, para cada A você tem um Qzão, tá? Só que um Qzão aqui, na verdade, ele vale um Bzinho e um Czinho. Tudo bem? Então, a ideia basicamente é você levar esse Qzão, né, até ele ficar entre, né, o Bzinho e o Czinho, e lá você troca ele. Tudo bem? Então aqui de cara a gente já sabe que você consegue gerar o Azinho, Bzinho, Czinho. Só que é o seguinte, como é que você faz para você gerar mais, né? Então você vai utilizar o S e esse camarada aqui, bem? Então vamos tentar fazer o A4, né, de novo. Então esse S para esse cara aqui, você sabe que você consegue gerar o A4 aqui desse lado, né? Aliás, eu vou botar 3 porque no final eu tenho que colocar o Azinho, Bzinho, Czinho, tá? Então, você tem esse cara, né? Ó, 3 As aqui de um lado e do outro você tem 3 Qs aqui. Bem, você tem 3 Qs aqui e você tem o S aqui no meio. Essa regra aqui, na verdade, ela é bem conhecida pela gente, né? Então, a mesma quantidade de As que você tem a mesma quantidade de Qs. Okay? E no final eu vou colocar simplesmente a BC, tá? Então aqui eu vou colocar extra porque aqui são várias passos que você está dando, né? Então Azinho, Azinho, Azinho. Aí o S eu vou trocar por ABC. E do outro lado eu vou ficar com 3 Qzão. Então a ideia é pegar esse Qzão, colocar entre o Bzinho, Czinho e depois trocar ele por um Bzinho, Czinho, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora, né? Então essa regra aqui, ela diz que eu posso trocar um Czinho por um Qzão, tá? Eu posso trocar os dois, né? A ordem, né? Então esses dois aqui eu vou simplesmente trocar eles. Então aqui eu vou colocar logo A4. Aí o Bzinho, aí eu troquei, né? Czão por Qzão. Vai ter Qzão, Czinho, aí Qzão, Qzão. Então com essa regra aqui embaixo eu vou conseguir trocar esse Qzão aqui por Bzinho, Czinho. Então fiquei com A4, Bzinho, aí Bzinho, Czinho, Czinho. Aí Qzão, Qzão. Então, com essa regra aqui, eu consigo trocar esses dois. Aí o Qzão vem para cá. Aí depois eu troco de novo com o outro Czinho, tá? Então, aqui a gente pode ver o seguinte. Você inverteu duas vezes, né? Ó. E o Qzão ficou aqui. Aí você ficou com Czinho, Czinho e o Qzão aqui no final. Bem, você levou esse Qzão para cá. Ok? Então, aqui você utiliza, né, essa regra aqui, ó, para você trocar o Qzão pelo Bzinho, Czinho. E agora aqui no final você traz esse Qzão para cá, utilizando essa regra aqui. Então você utiliza ela algumas vezes. E você vai ter o Bzinho, 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 Qzão, Czinho, Czinho. E no final aqui das contas, você consegue trocar esse camarada por um Bzinho, Czinho. E você consegue exatamente o que você quer, que é A4, B4 e C4. Ok? Então, essa aqui é uma outra ideia de você resolver. Então, você vê que, de fato, né, essa gramática aqui, né, dá para você ter várias ideias interessantes com elas, tá? Então, aqui a sua imaginação é o limite. Tudo bem? Então, professor, então o senhor falou que tem, né, tudo lá, autômato com ilha e tal. E essa gramática aqui, ela é equivalente ao quê? Tudo bem? Ela é equivalente à máquina de Turing com fita limitada. Bem, então se eu for explicar a máquina de Turing para vocês, esse é um conteúdo mais de teoria da computação, tá? Então,
Essa disciplina aqui, ela é uma introdução à teoria da computação, tudo bem? E também ela é utilizada também em compiladores, tudo bem? Para você ter ideia, né? Essa gramática aqui, né? Ela já aceita as nossas linguagens. Bem, então, daqui dá para você bolar os seus algoritmos que você quer, é, 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 que você pensa normalmente, tudo bem? Mas aqui é uma máquina de Turing com fita limitada, então a gente tem esse limite. Tá? Então, só para você entender, por exemplo, quando a gente está lá na linguagem C, você tem uma declaração de int x, por exemplo, né? Aí você coloca ponto e vírgula. Então aqui você está declarando uma variável, né? E lá embaixo, né? Lá embaixo você coloca assim, o x recebe 0, tudo bem? Então aqui você já está dizendo que um cara que você declarou lá em cima, né? Ele está recebendo um valor 0, que é um valor inteiro, tudo bem? Então essa gramática aqui ela já conhece, ela já reconhece esse tipo de informação aqui que a gente precisa, tá? Uma declaração de uma variável, por exemplo, tá? Ok? Então, é o seguinte, eu não falei de máquina de Turing, mas eu vou falar aqui por cima, tá? Então, lembra que lá no nosso autômato, né? Você tinha uma cadeia, né? Que tinha aqui algumas coisas, aí tinha um certo controlador de estados aqui. Para cada símbolo que você lia aqui da sua cadeia aqui em cima, você trocava lá de estados, né? Quando você tinha o autômato com pilha, né? Aí você tinha outro mecanismozinho que era a sua pilha, tudo bem? Agora na máquina de Turing não, né? Na máquina de Turing você pode fazer algumas coisas mais interessantes, né? Você tem o que seria equivalente à sua entrada, tá? Essa aqui não é você tem uma fita, né? Que a gente chama aqui, né? Então aqui você vai ter a sua entrada, como você tinha lá anteriormente. Você tem um cara que é o controlador também. Então, a diferença aqui é que a gente pode fazer algumas operações nessa fita, né? Antes a gente só lia os símbolos, né? Aqui eu posso ler o símbolo, posso apagar, posso reescrever outro símbolo, tá? Então aqui a gente já percebe uma coisa, né? A gente tem o nosso alfabeto da entrada, mas tem o alfabeto da nossa fita também, que pode ser o mesmo lá da nossa entrada, tudo bem? Porque a gente pode escrever e apagar do modo aqui como a gente quiser, tá? E esse camarada aqui, ele pode ir para a esquerda, pode ir para a direita, tudo bem? Você pode colocar essas operações lá, como se fosse lá um autômato, tá? Você vem lá, você tá lá e você fala, né? Essa transição aqui, então você vai para o lado esquerdo e você vai apagar isso que está na fita, ou então você vai escrever alguma coisa que está na fita. Se você chegar em um espaço vazio, você vai fazer isso. Então aqui de fato você pode fazer isso sim, tá? Então, a máquina de Turing ela é de fita limitada. Quando essa fita aqui ela é limitada, que aqui no nosso caso é equivalente à nossa gramática sensível ao contexto. Quando ela é ilimitada, então ela é equivalente à nossa gramática irrestrita, que a gente vai ver daqui a pouco. Tudo bem? Então, de fato, a gente conseguiu chegar na nossa definição finalmente de algoritmo, tá? Então, o que é algoritmo, tá? É uma máquina de Turing com fita ilimitada, tá? Então, simplesmente máquina de Turing. Então, eu sei que normalmente a gente escuta, né, dizer lá desde FUP, né, desde fundamento de programação, que um algoritmo é um passo a passo para você resolver alguma coisa, né? Ou seja, você de fato termina e consegue resolver, tá? Só que essa é uma definição informal, tudo bem? Essa é uma definição informal. A definição mais formal seria utilizando essas definições de que a gente utiliza aqui normalmente, tá? Então,
No caso lá do autômato com pilha, a gente tem acho que é 5 componentes lá, então lá na máquina de Turing a gente vai ter 6, tudo bem? Ok, então isso eu vou deixar lá para vocês verem lá em teoria da computação, tá? E lá vai ser muito legal porque você vai aprender que de fato isso que eu tinha feito aqui, né? Com essa ideia simples aqui, você consegue fazer tudo que você quer lá, né? As suas. Claro, né? Ela não resolve tudo, né? Ela não. Há problemas que uma, uma máquina de Turing ela não consegue resolver. Ou então você pode pensar que tem problemas que não possuem algoritmo, né? Ou seja, que não tem solução que você conhece. Mas essa máquina de Turing aqui, desse jeito que está aqui, como eu expliquei para vocês, né? Ela é sim equivalente quando você tem várias fitas, né? Eu tenho várias fitas com com várias setas aqui, né? Que vai para um lado e para o outro. Ah, professor, então se eu modificar, isso quer dizer o quê, né? Que qualquer linguagem que essa aqui que eu fiz com 3, né? Qualquer linguagem que ela aceita, que ela reconhece, né? Essa que tem uma fita sozinha, ela reconhece também. Tudo bem? Ah, professor, e se eu colocar a fita simplesmente infinita para a esquerda e para a direita? Bem, você só tem o seu ponto inicial aqui. Essa máquina de Turing aqui, normal que a gente viu aqui, ó, ela todas as linguagens que aquela com a fita ilimitada tanto para a esquerda quanto para a direita reconhece, essa aqui também ela vai reconhecer a mesma linguagem, tá? Então, é bem legal, tá? Existem algumas outras ideias aqui para a gente formalizar também algoritmos, tá? Mas assim, a máquina de Turing, tá? Ela é bem mais próxima, né? Aos nossos algoritmos simples, tá? Que a gente trabalha desde lá de FUP, tá? Acho que o outro, um equivalente, se eu não estou enganado, é o lambda cálculo, tá? Então, eu acredito que foi até a tese de Turing essa, né? Que mostrou que são equivalentes, né? Também existem outras ideias também, mas assim, a máquina de Turing basicamente seria para a gente a principal que é mais próxima do que a gente aprende desde lá de FUP. Então agora a gente vai para a gramática que é equivalente, né, a essa máquina de Turing aqui normal que é a com fita ilimitada, ok? E essa aqui, né, é a nossa gramática irrestrita, tá? Basicamente é uma gramática, né? Você vai ter variáveis terminais, regras e sua variável inicial, e as suas regras podem ser o que você quiser, tudo bem? Então, do lado direito, né? Do lado direito e do esquerdo, você pode ter, ó, o que você quiser aqui de variáveis e terminais, tá? Na sensível ao contexto tinha aquelas regras lá, né? O alfa ele tem que ser um cara diferente de epsilon, né? Aqui ele já pode ser epsilon, tá? Beta ele pode ter variáveis e terminais, só que o tamanho dele tem que ser pelo menos o tamanho de A lá na sensível ao contexto, tá? Na irrestrita não, aqui você tem mais liberdade ainda, ok? Então aqui a sua imaginação é muito maior ainda, ok? Então vamos ver aqui um exemplo aqui que a gente já viu e não era, acredito que a gente viu, não, não, acho que foi n ao quadrado, mas enfim, esse aqui de 2 elevado a n, né? Como é que a gente faz uma gramática irrestrita para esse camarada aqui? Bem, então, esse aqui é um exemplo, tá? Você tem aqui esse exemplo aqui. Então, lembra que o que eu estou falando aqui, ó, quando você coloca igual a 1, por exemplo, né? Ó, você tem o A elevado a 2 elevado a 1.
Então, 2 elevado a 1 é 2, tá? Então, é a mesma coisa que A elevado a 2, e A elevado a 2 é A. Então, aqui de cara você já sabe que você consegue o AA, tudo bem? Então, outra aqui possível, A elevado a 2 elevado a 2, tudo bem? Então, 2 elevado a 2 é 4, então você fica com A elevado a 4. Então, fica com A. Se você colocasse o 3 aqui no N, né? Então fica 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Então fica A elevado a 8. Então você vai 8 vezes. Basicamente é isso. Mas como é que você faz para chegar nesses outros caras aqui, né? Como é que você faz isso? Como é que você faz para você chegar aqui nesse 8 aqui? Basicamente, se aqui você consegue o AA, então você vai ter que utilizar essa regra aqui para você chegar nos outros, tá? Então vamos para ela aí, tá? Então do S você vai para o I, S, A. O I aqui a gente pode deduzir que é início e o F aqui é no final, tá? E o S é o cara que vai ficar aqui no meio fazendo algumas operações, tá? Ok? Então você fez isso daqui. Aí você tem essa regra aqui, tudo bem? Então, lembra que a gente sempre tá dobrando aqui, ó. 2, 4, 8. A gente sempre tá duplicando aqui cada elemento que a gente tem. Tudo bem? Então, essa ideia aqui, ó, é exatamente essa. Você tá colocando o S para depois do A, só que para esse Azinho aqui, você tá duplicando ele para ele ficar com 2. Tudo bem? Então eu vou fazer bem com calma aqui para a gente ver aqui o que é que vai acontecer. Então, ó, aqui você tem o início, aí você tem o SA aqui. Então, para você passar o S para depois, você tem que colocar 2 As. Aí fica AA, S, aí tem um Azinho e o F. Então, eu vou fazer a mesma ideia aqui para o SA de novo. Tá? Então, o I, aí fica o A. Aí você trocou, só que o A ele vai ficar dobrado. Então, fica com AA, SF, ok? Então o S ele chegou no final. Então quando o S chega no final, você pode utilizar essa regra aqui. Tudo bem? Que essa regra ela fala o quê, né? Que você pode tirar o S e o F, né? E deixar só o Azinho. Ou seja, você estando aqui, ó, você consegue remover o S e o F. Ah, professor, e o I? O I está aqui, ó. Se você tem o I e o A lá no começo, você pode tirar ele e ficar só com um Azinho. Então aqui a gente poderia, ó, tirar, ó, o I aqui e ficar aqui no meio só o A. Tudo bem? Ah, professor, então aqui eu sei já que eu consigo, né, chegar no A4, que é exatamente esse cara que está aqui, ó. Mas como é que eu faço para chegar no 8, por exemplo, né? Então eu vou continuar com esse cara aqui. Então, o que vai levar ao fim é dessa regra aqui para o Azinho, tá? Então, e essa regra aqui, ó, que vai dizer para mim, né, que essa gramática aqui não é sensível ao contexto. Por quê? Porque é sensível ao contexto, esse lado aqui ele tem que ser menor ou igual do que esse aqui. E aqui a gente tem 3 e do outro lado a gente tem 1, ou seja, não é menor não, ele é maior, tá? No caso, então, que essa gramática a gente já sabe que não é gramática sensível ao contexto, tá? Então ela é irrestrita, tá? Porque esse camarada aqui, ele tem um elemento e o outro tem 3, ok? Então a gente não tem aquela regra do lado esquerdo ser menor ou igual do que o lado direito, aqui nesse caso não, tá? Mas vamos lá. Então, o que é que acontece aqui, né? Você tem o ASF e aqui você fez o que, né? Você colocou um B aqui agora e depois o Azinho, né? Em outras palavras, o que você pode pensar é o seguinte: você pegou o S, colocou para depois do A, só que você não colocou o S, você coloca o Bzão, tá? E o que é que o Bzão faz, professor? Se ele vê um A na frente, ele troca com esse A da frente, tá? Ó. Então aqui a gente vem para cá, ó, o I, A. Aí vou trocar, vou botar o Bzão e o F, né? Então, sei lá, você pode pensar aqui que está voltando, né?
Então, eu vou com S e volto com B, tá? E por que eu volto com B? Tá aqui nessa regra aqui de baixo, ó. Encontrou um Azinho primeiro, do lado do Bzão, você simplesmente troca os dois, tá? Então, esse Bzão ele vai trocar com esse Azinho, depois ele vai trocar com esse outro Azinho, depois ele vai trocar com esse outro Azinho, e você vai ficar com IBzão aqui. Tá? Ok? Então, basicamente é isso, ó. Aí você vai ficar com o IBzão, A, e o Fzão. Aí aqui você consegue trocar o Bzão pelo S quando você está lá no início. Tudo bem? Então, quando está no início, você troca o Bzão pelo S. Você não pode trocar ele aqui no meio não, tá? Aqui no meio você não consegue, porque ele não está do lado do I. Ele só consegue trocar quando está do lado do I, ou seja, quando está no início, tá? Então, aqui é uma ideia para você resolver algumas questões, né? Dando no início e no fim, tá? Ok? Então, aqui você consegue ir para o IS, aí A, e o F. Se eu estou nessa configuração aqui, ó, professor, eu vou utilizar essa ideia aqui, ó, do S, ele ir passando, né, para a direita, né, ele caminhando lá em direção para a direita, só que a diferença é que eu vou duplicar a quantidade de As que eu tenho. Ou seja, para cada A que eu tenho, eu coloco 2. Se eu tenho 4, então eu vou colocar 8, né? Ou seja, eu estou dobrando a quantidade de As, tá? E isso aqui a gente já viu, né? Que a gente vai ter o A8, né? Aí tem o S e o F. E aqui no final você consegue tirar o S e o F, e esse aqui com essa regra aqui e com essa outra regra aqui. Então assim que você consegue o A8 aí. Ok? Aí para conseguir o 16, volta com o B, né? Volta com o B. Depois chegou lá com o B lá no início, troca ele para o S e você sai duplicando novamente cada A que você tem, que no final das contas você vai ter 16. Ok? Então, basicamente isso, tá? Então essa aqui é um exemplo da nossa gramática irrestrita, tá? Então essa aqui, se é sensível ao contexto, o limite é a nossa imaginação. Então essa aqui é mais ainda essa ideia, tudo bem? E ela é equivalente à máquina de Turing com fita limitada. Okay? Agora a gente vai para hierarquia de Chomsky e para os formalismos matemáticos, ok? Indo aqui para os formalismos matemáticos, tá? A gente, basicamente é o que a gente trabalhou aqui na nossa cadeira, tá? Então, primeiro são os reconhecedores, que são os autômatos, né? Então, você tem como entrada uma cadeia, depois você vai dizer sim ou não se você aceitou aquela cadeia ou não, tá? Então, aqui a gente tomou como exemplo um AFD, mas tem o AFND e tem um autômato completo também que a gente viu. Okay? Tem a máquina de Turing também que eu falei por cima, mas enfim, que pode ser vista também como um autômato do jeito que está aqui, tá? Então, o próximo formalismo são os geradores, tá? Que basicamente são os nossos conjuntos de regras que vão gerando as cadeias, tá? Então, por isso que tem o nome de geradores, ok? Porque eles vão gerando as cadeias, né? Então, aqui o exemplo foi a gramática livre do contexto, tá? Mas tem a sensível a contexto que a gente acabou de ver, e tem a irrestrita também, ok? E o outro também, o denotacional, que a gente não aprofundou tanto assim, que basicamente foi só lá nas linguagens regulares, tá? Mas aqui basicamente é uma expressão que a gente tem e que vai denotar uma certa linguagem, tá? Aqui um exemplo de expressão regular. Aí o que foi que Chomsky fez, né? Chomsky, ele é um linguista, tá? E vocês sabem que português tem aquelas regras, né? E tudo lá. Aliás, ele não é brasileiro assim, de falar português tudo não, mas
Ele é vivo, inclusive, né? Eu acredito que ele ainda esteja vivo. Inclusive, nessa pandemia, ele deu uma palestra, pelo menos uma palestra aqui no Brasil, tá? É, não para a gente da computação, tá? Mas lá pro pessoal lá da linguística, tá? Mas, enfim, ele focou aqui, né, nessas linguagens aqui, né? Aliás, nesse formalismo que são os geradores aqui, ok? E o que ele fez foi exatamente separar essas linguagens, né, de acordo com as regras que você tem nas suas gramáticas, ok? Então ele focou aqui nessas gramáticas. Então lembra lá do português, né, que você tem que ter primeiro o sujeito, depois o verbo que ele faz, né? Depois você tem o complemento, enfim, aí se você troca alguma coisa, você bota entre vírgulas, enfim, você tem aquelas regras lá. Então basicamente ele focou mais aqui nos geradores, tudo bem? Então fazia mais sentido para ele utilizar aqui. Tá? Então como é que ele fez aqui, né? Basicamente, ele separou as linguagens, né, pelos tipos de gramáticas que você tem. Então, a hierarquia de Chomsky, né, a gente lembra dessas gramáticas, então a gente lembra desse gerativismo, tudo bem? Porque ele fica gerando cadeias lá com as gramáticas que você tem. Mas, enfim, os tipos mais básicos que tem, ele diz que são. Ele diz que é do tipo 3, que são as linguagens regulares. Então, lembra que a gente foi visto aqui primeiramente, né? Então, essas linguagens aqui estão lá nos nossos autômatozinhos, né? Que está em vários dispositivos que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Não é porque são, né, assim, bem simples que não são úteis, não, tá? Então a gente usa bastante esses camaradas aqui, sim, tá? Depois a gente foi vendo algumas linguagens mais interessantes, e no caso a gente viu a linguagem livre do contexto, que a gente já pode fazer contagem, né? Entre dois caras. E essa aqui ele disse que era do tipo 2, ok? Então, já a gente vai ver, né, essas diferenças, né, dessas gramáticas. E ok? Então, depois a gente viu a linguagem sensível ao contexto, tá? No caso foi hoje. E a gente viu essa linguagem aqui, né, AN, BN, CN, que não é livre do contexto. Okay? Então, que são tipos mais potentes e que é equivalente aqui para a gente a nossa máquina de Turing com fita limitada. Ok? E, por fim, a linguagem irrestrita. Tudo bem? Então, você lembra lá lá desse tipo de gramática que basicamente você pode ter a regra que você quiser para a sua gramática. Ok, então vamos separar aqui, né, como ele fez aqui, focando nas gramáticas, tudo bem? Então, o que diferencia cada gramática, né, uma da outra, são os tipos de regras que você pode ter, tudo bem? Então, na mais simples, né, eu vou separar aqui em 4, na mais simples, que é do tipo 3, que é a gramática regular. Eu não falei dela, mas eu, quando eu estava explicando gramática livre do contexto, né, eu expliquei como é que você pode fazer a simulação de um autômato com uma gramática livre do contexto, tudo bem? Então, basicamente, é aquele tipo de simulação que a gente viu lá, que é a gramática regular. Okay? Basicamente, o que você tem é o seguinte, uma variável do lado esquerdo, e do outro lado você tem que ter necessariamente, né, um terminal e uma variável, né? Ou então ter um terminal sozinho. Ou então você pode ter epsilon também, tá? E no caso lá seriam para a gente ter
nosso estado de aceitação, tudo bem? Então, do lado esquerdo você tem apenas uma variável, só uma variável, tá? E do lado direito você tem um terminal seguido de uma variável, tá? Você tem a concatenação de um com os dois, ou então você só tem um terminal. Mas você pode também ter epsilon também, tá? Que seria uma possível simulação de uma variável para ser equivalente ao estado de aceitação, tá? Depois a gente viu a gramática livre do contexto, tá? Então, a gramática livre do contexto, a gente pegou o lado esquerdo, né? Tendo apenas uma variável, só que do lado direito, que é o beta, né? A gente pode ter terminais e variáveis concatenados do jeito que a gente quiser, tá? Então, na do tipo 3, a gente tem que ter necessariamente um terminal e uma variável, ou então um terminal sozinho, ou então o epsilon, né? Aqui na livre do contexto, você tem terminais e variáveis do jeito que você quiser, mas do lado esquerdo você tem apenas uma variável, tudo bem? No tipo 1, né, que é sensível ao contexto, foi a que a gente viu hoje, né? Então, você pode ter variáveis e terminais em ambos os lados, só que você tem aquelas regrinhas, né? O lado esquerdo tem que ser menor ou igual do que o lado direito, e se você tem epsilon no seu lado direito, né? Você pode ter sim ele, só que do outro lado você tem que ter uma variável apenas e que não aparece do lado direito de nenhuma outra regra. Ok? E tem a irrestrita. Opa, aqui tem a nossa gramática irrestrita, que você pode ter o que você quiser. Tá? Então aqui basicamente você só tem literais, tudo bem? Terminais. Terminais e variáveis, tá? Ou epsilon, tá? E epsilon também, você pode ter epsilon também do jeito que você quer aqui. Ok? Então, basicamente, essa foi a diferença aqui que Chomsky fez, né? Lá nas gramáticas, ele focou nas regras e ele viu a diferença entre cada uma que tinha, tudo bem? Então tem umas que são mais potentes do que outras, ok? Ok, então é isso, pessoal, tá? Então fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.